Hoje, você vai ouvir a história real do milagre que abalou a prisão. Como um criminoso condenado, confiança impagável, foi libertado por uma intervenção divina. Prepare-se para entender como a promessa divina quebra qualquer barreira, até mesmo as grades de uma prisão. Ele estava no fundo do poço, um ex-criminoso com a vida marcada pela violência e pela prisão. Mas o que ele não sabia é que uma promessa antiga estava prestes a se cumprir, de uma forma que desafiaria toda a lógica humana. Sua história, chocante e real, começou nas ruas perigosas de Salvador, Bahia. Ele era Luiz Antônio, um jovem que ainda muito cedo se afundou no mundo do crime. Ele relembra que, em um assalto, quase tirou uma vida. A adrenalina pulsava, mas o medo e a paranoia se instalaram, tirando-lhe o sono. Cada latido de cachorro o fazia levantar, o revólver em mãos, com a certeza de que a morte estava à espreita. O diabo lhe dava ousadia, mas também o mantinha em constante terror. Anos se passaram e, em uma feirinha em Salvador, um encontro inusitado. Uma senhora olhou para ele e proferiu palavras que pareciam loucura para um criminoso como ele. Tu vai dar trabalho para Jesus, mas vai dar mais ainda para Satanás. Tu ainda vai pregar o evangelho dele. Ele, com raiva dos crentes, a mandou embora, mas a senhora retrucou: pode correr para onde quiser. Jesus vai lhe achar para pregar o evangelho dele. Naquele tempo, ele não entendia o perdão, como Deus poderia perdoá-lo depois de tudo que havia feito. A fé era algo distante, e o crime, seu mundo. Ele formou um grupo, não de discípulos de Jesus, mas para a maldade. Assaltos de moto, carro, veículos. A vida era no limite. Para fechar o corpo e garantir sucesso nos crimes, frequentavam terreiros de candomblé e umbanda, sacrifícios de frango preto, banhos de pipoca, rituais que o ligavam ainda mais ao mundo espiritual das trevas. Os exus falavam com ele, diziam que era filho deles, que o guardariam. Sem conhecer o evangelho, ele se apegava a essa falsa proteção. No meio da quadrilha, havia um rapaz chamado Bochecha, filho de um pastor cheio de Deus. Ele andava com um quegu, um amuleto que dizia fechar o corpo, mas por dentro carregava a fé. A vida de Luiz Antônio era uma escalada de violência. Ele brigou com G, um traficante baixinho e moreno, mas de pavio curto, conhecido por matar sem hesitação. A rivalidade se estendeu pela comunidade. Luiz morava na Baixada, G no morro. Armas foram compradas, emboscadas planejadas de ambos os lados. Era uma guerra sem fim. Ele passou muito tempo em casa, com medo. G tinha muitos homens, e a morte era uma certeza se saísse. O diabo o usava para instigar a violência, alimentando seu apetite por ela. Então, ele conheceu 2 membros de um grupo de extermínio, os mais temidos de Salvador. Juntos, planejaram invadir a favela de G, vestidos com coletes e balaclavas. Um olheiro informou que G ficava no final da viela, perto de um rio, pronto para fugir. A emboscada estava pronta para um domingo, mas o destino tinha outros planos. 2 dias antes da invasão, os membros do grupo de extermínio foram emboscados e presos. A Corregedoria da Polícia Civil já os investigava. Uma intervenção, talvez divina, impediu a matança. Ele começou a ter gosto pela matança, pelo respeito que a violência trazia. As pessoas o temiam, o viam como cara, sem saber que era o diabo que o exaltava para sua queda. Mas a queda veio para seus amigos. Um por um, eles foram morrendo. O último, Chiquinho, morreu há 4 anos, assassinado por uma facção rival. Luiz Antônio havia pregado para Chiquinho, alertando-o de sua morte, de um tiro na cabeça e pescoço cortado. Chiquinho não acreditou. Zombou da palavra. Quando a notícia da morte de Chiquinho chegou em São Paulo, onde ele já estava, suas pernas tremeram. Jesus o lembrou. Porque eu avisei, e você pregou. Mas ele não acreditou na minha palavra. Naquele tempo, ele não acreditava em nada, a não ser nos exos e demônios. A fé parecia uma ilusão, mas a realidade do crime era palpável. Um novo assalto, a um carro forte, foi planejado. Rituais, oferendas, armamento pesado, pistolas, escopetas, coletes à prova de balas. Tudo pronto para o dia 30, dia de pagamento de aposentados. Mas Bochecha, o filho do pastor, recebeu uma revelação de seu pai. Estava orando, e Deus falou que havia livramento para a vida de vocês. Porque viu uma matança, várias mortes, e você incluído no meio. Bochecha, que era crente, acreditou na revelação. No dia seguinte, disse a Luiz Antônio: eu não vou mais nesse assalto. Um por um, os outros membros da quadrilha foram desistindo. O assalto foi cancelado. No dia 28, uma equipe de 15 homens que não desistiram foi assaltar o banco. Todos os 16 morreram, noticiados nos jornais. A polícia Caatinga da Bahia matou todos. Quem tem promessa não pode morrer. Luiz Antônio ouviu.
E a promessa de Deus se cumpriu. Sua promessa era pregar o Evangelho, mesmo que o mundo o tivesse rejeitado. O diabo quis matá-lo, mas Jesus o chamou para pregar sua palavra. Mas o destino ainda guardava um dos momentos mais impactantes de sua vida no crime, um evento que testaria sua moralidade e o levaria a uma encruzilhada divina. Com um grupo de extermínio, ele invadiu uma favela, chamada Alto de Coto, à beira da praia em Salvador. Casas de madeira, sem porta para fugir. 2h30 da manhã. Ao entrar, viu um homem na cozinha, fazendo peixe e dando caldo para 4 ou 5 crianças pequenas. Um choque de realidade. Ele pensou: meu Deus, não posso fazer isso. Tem criança aqui. Mas os outros eram grandes, imponentes, e ele não podia recuar. Algema ele, ordenaram. O homem foi levado para o matagal. Lá, uma sessão de tortura brutal começou. Ele tinha 50 homicídios nas costas, mas o demônio nele ria. Desafiava a falar. Ele arrancava dedos e dentes de vítimas com alicate. Luiz Antônio estava indo pelo mesmo caminho, afundando na escuridão. Após 1h30 de tortura, o homem finalmente abriu a boca e revelou onde estava o produto do assalto. O líder ordenou a Luiz Antônio: Luiz, resolva esse problema. O que era resolver esse problema? Matar. O coração de Luiz Antônio doeu. Ele viu as criancinhas de novo em sua mente, mas não podia retroceder, sob pena de ser cobrado. Ele puxou sua pistola 380, colocou-a na cabeça do homem. Taque. O primeiro tiro falhou. A pistola travou. O homem o olhava, nervoso. Ele destravou, olhou para a munição, que estava intacta. Colocou-a de volta. Deu o tiro novamente. Travou de novo. No terceiro tiro, travou mais uma vez. Tá nervoso? Perguntaram. Ele tomou uma decisão. Não vou matar esse cara. Chamou os outros. Vamos liberar ele hoje. Se aprontar de novo, a gente sabe onde ele mora. Ao tirar as algemas, o homem, todo mijado e chorando, dizia: Senhor, obrigado. Ele não morreu naquele dia porque era um crente desviado, e Deus ainda tinha promessa em sua vida. Aquele homem voltou para Jesus e hoje prega o Evangelho. Luiz Antônio entendeu que a promessa não era só para ele, mas também para si mesmo. A perseguição continuava. Com sua cabeça a prêmio, Luiz Antônio fugiu para São Paulo. Lá, a vida tomou um rumo ainda mais sombrio, levando ao limite da loucura e da morte. Em São Paulo, ele conheceu a cocaína. Cheirava 100, 120 reais por dia. O vício consumiu e o diabo o tomou de uma maneira terrível. Começou a ter alucinações, via sua ex-mulher o traindo, via homens escondidos em sua casa. Quebrou tudo, fogão, móveis. O diabo dizia: hoje eu te mato. Ele pegou uma faca e começou a se rasgar. O sangue escorria. De repente, a viatura parou na porta. Alguém ligou dizendo que ele estava matando a mulher. Ele perguntou aos policiais o que queriam. Recebeu um tapa no ouvido. E a luta corporal começou. Por quase 20 minutos, ele lutou contra os policiais, tentando tomar a arma de um deles. A Rocão chegou, e ele foi contido à força. Levaram-no para um matagal, onde foi torturado por 1 hora, algemado no fundo da viatura. Ele pedia: tira logo, acaba com essa dor. Não aguento mais. Quando puxaram um gatilho para atirar em sua cabeça, ele viu um ser de branco parado ao lado dele. Tu não vai morrer porque eu tenho promessa, disse a voz. Ele não entendia. Achou que sua alma estava saindo do corpo, mas a voz continuou: eu tenho promessas sobre a tua vida. A glória de Deus se manifestaria naquele problema. A notícia de sua prisão, com o apelido Rato, chegou à Bahia, partindo o coração de sua avó. Na cadeia, à 1 hora da manhã, um policial civil chamou. Luiz Antônio, pensando que ia ser solto, respondeu. O policial então perguntou: tu já viu falar de Jesus? Não, ele respondeu. O policial continuou: quando tu sair da cadeia, procura a igreja e vai adorar Jesus, porque ele te ama. Deus usava quem ele queria para tocar o coração de Luiz Antônio. Aquelas palavras do policial civil acenderam um fogo diferente em seu coração, mas ele ainda não conhecia Jesus. E a jornada para a libertação total seria marcada por mais provações e milagres inesperados. Ao descer para a penitenciária, sem saber o crime exato que tinha cometido, um companheiro de cela o abordou. Salmo 11, 8 e 18. O Senhor, porém, Deus te castigou, mas não te entregou à morte. Ele não entendia nada, mas pegou uma Bíblia e começou a folhear. Buscando aquele salmo, a palavra o tocou. Eu te castiguei, mas não te levei à morte. Deus estava dizendo: tem castigo que vem, mas não é para a morte, é para te fortalecer. Ele começou a jejuar
algo que nunca havia feito. Em pouco mais de 2 meses, batizou-se. Um profeta se levantou na prisão e disse: Eu te coloquei aqui só para tu me conhecer, porque ainda este mês eu vou lhe tirar desse lugar. Era dezembro. Luiz Antônio pensou que os crimes eram simples, mas na verdade, ele tinha tentativa de homicídio, ameaça de morte, Maria da Penha, desacato e dano ao patrimônio público. Para quem estava chegando no final do ano, a audiência só depois do carnaval. A advogada ligou com más notícias. O juiz não quer te soltar. Ele estimulou uma fiança muito alta. Qual foi a fiança? Ele perguntou. 9.700. E quebrado. Ele, que mal tinha R$100 na conta, olhou para a advogada. Doutora, por que não pediu um salário mínimo? O juiz não o soltaria e o processo estava em andamento. Era gravíssimo. Teria que passar o recesso na cadeia, esperando o carnaval para uma nova tentativa. Mas o profeta havia falado na sexta-feira. Ele acreditou, chorou, mas o tempo passava. Meio-dia, 11 horas, 12 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas. E nada se cumpria. Será que Deus falou para outro dia? Ele pensou às 16h20, a voz no alto-falante. Luiz Antônio da moto. Ele olhou. Meu Deus, o que foi que eu fiz? O policial disse. O seu alvará chegou. Ele foi para casa. E na segunda-feira, procurou a advogada. Perguntou o que havia acontecido. Ela disse, não sei. Puxou da bolsa um papel do Banco do Brasil. A advogada entregou o papel a Luiz Antônio. O que é isso? Ele perguntou. Alguém pagou a sua fiança. Quem foi? Ele quis saber. Não sei. Nem o juiz sabe. Deus é o juiz do juiz, o advogado do advogado. Ele entra em computador, resolve problemas e julga causas. O diabo planejou sua falência, mas Deus decretou sua vitória. Na casa de Jairo, todos choravam, mas não de alegria. Choravam pela derrota daquele homem. Na Bahia, muitos aplaudiam sua prisão, mas Luiz Antônio ficou firme com Jesus. A promessa, porém, não era para amanhã. Ele se desviou, voltou a usar cocaína em São Paulo e planejou outro assalto. Um amigo chamou para a igreja, mas ele recusou. Não vou, não gosto de crente. O diabo sussurrava. Tu não vai mais ser crente. Vou te dar tudo de novo que você perdeu. Poder e autoridade. Os criminosos planejavam o assalto para a próxima sexta, mas na igreja, o pastor falou de sua vida na cadeia, da quebra de Deus e do assalto que o levaria de volta ao fundão. Ele acreditou na profecia. Daquele dia em diante ficou firme na presença do Senhor, passou por altos e baixos, mas permaneceu firme, glorificando a Jesus. Deus começou a usá-lo com revelação e libertação. As promessas que um dia pareceram distantes começavam a se cumprir de maneiras surpreendentes, silenciando os zombadores e protegendo os seus. A mulher que falava que ele iria para o caixão. Ele ligou para a avó e disse, vão sair 2 caixões do pé de tamarindo daqui a 1 ano. A avó, relutante, acreditou. 15 dias depois, a tia que zombava morreu. 1 mês depois, a outra vizinha. Quem quer ver a tua morte vai ter que ver a tua glória. Ele declarou, em Santa Catarina, Deus falou em seu ouvido. Liga para tua irmã na Bahia e fala para ela que tem uma sepultura aberta, para onde ela quer ir. Sua irmã não acreditou na revelação, pois o conhecia como o rato. Ela achou que ele ainda estava tomado pelo diabo, mas agora ele estava cheio do Espírito Santo. Passou 1 mês, ela foi para Salvador e visitou uma prima traficante. No dia seguinte, a facção rival invadiu a casa, levou 45 mil, matou a prima e libertou a irmã. A irmã fugiu para o interior, mas a facção a sequestrou e a levou de volta para a capital. Mandaram vídeos zombando, com cenas horríveis. Luiz Antônio ficou entristecido. Pensou em voltar para a Bahia e matar, mas Deus falou, tu vai matar ninguém porque ela foi avisada. Você vai continuar na minha presença. 5 anos se passaram e o corpo da irmã nunca foi achado. Mas Luiz Antônio entendeu que mesmo na dor, a promessa de Deus é inabalável. Ele continuou abrindo a boca, glorificando e exaltando. Se você também acredita no poder inabalável das promessas de Deus, escreva nos comentários uma palavra edificante que essa história despertou em seu coração. E para que mais testemunhos como este transformem vidas, apoie nosso canal e junte-se à nossa missão.